Oi, gente. Hoje eu tô aqui para saber como é que tá sendo esse início de ano para vocês, né? E para trazer mais conteúdo para vocês também. Espero que vocês tenham se divertido bastante, até onde deu para se divertir, né? Porque a gente ainda tá no meio de uma crise de saúde aí, de uma pandemia, mas eu espero que vocês tenham se divertido bastante. Bem, e início de ano, né? A gente sempre começa com as esperanças renovadas, vamos pensar assim, vamos dizer assim, né? E eu gostaria de saber quais são aí os objetivos que vocês traçaram para o próximo ano, né? Aproveito aqui para falar sobre aquela frasezinha, né, tão famosa da Alice no País das Maravilhas, quando ela se perde, acha aquele gato grande, pergunta: gato, qual essa estrada aqui vai dar para onde? E ele pergunta: mas para onde você quer ir? Ela fala: eu não sei, eu tô perdida. E ele fala: bom, para quem não tem para onde ir, qualquer caminho serve, né? Então, mais uma vez, é muito importante que a gente trace metas e que a gente não vá vivendo de acordo com o fluxo das coisas, certo? Pensando nisso, no vídeo de hoje, eu trouxe algumas informações de um livro que eu gosto muito, que eu conheci esse ano, já existe há muito tempo e que vai te ajudar a traçar metas de uma maneira mais consciente, né? Vamos pensar assim, de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais realista. E, claro, é, eu acho que vai ajudar muito no crescimento emocional, digamos assim, psicológico de todos vocês, como me ajudou também, tá? E que livro é esse, doutora Carol? O livro vai estar invertido aí, O Caibalho, tá? E que livro é esse, meu Deus do céu? Do que ele trata? O Caibalho é um livro que ele apareceu há mais ou menos uns 100 anos. Ninguém sabe ao certo quem foi o autor, tá? Mas a autoria do que está escrito nesse livro é dedicada, digamos assim, eles dizem que a autoria desse livro ela é de Hermes Trismegisto, né? Trismegisto, O que quer dizer isso, né? Quem é Hermes? Hermes, o deus da sabedoria, digamos assim. Mas Hermes foi um legislador egípcio, né? Na época de mais ou menos 1300 a.C., tá? E ele acaba, digamos assim, dando início ao que a gente chama de hermetismo, filosofia hermética, né? E o que quer dizer isso? Quer dizer que nessa filosofia ele vem com algumas coisas muito místicas e outras coisas nem tanto, mas o principal que eu quero falar dessa obra aqui, muito por cima, é que é dado a Hermes a autoria de 7 leis que regem nós mesmos e o nosso destino, tá? E por que essas leis são importantes? Porque quando você não está de acordo com essas leis, você sofre as consequências segundo o que está escrito aqui. As consequências por quê? Porque Deus te castiga? Não, porque você vai contra as leis do universo, né? Estas 7 leis que eu vou falar agora, vou falar muito por cima delas, tá? Porque quem estuda isso a fundo, aos filósofos que estudam o hermetismo, os princípios herméticos a fundo, isso aqui são meses de estudo, né? Então, eu vou falar bem por cima de cada um deles, tá? Junto com uma colinha aqui, né? Porque não pode me faltar, mas para ver aí se dentro dos teus objetivos essas 7 leis entram, certinho? Então, a primeira lei hermética, a primeira lei que rege o universo, segundo Hermes Trismegisto, quem seriam essas leis? Aliás, Hermes, gente, ele tem dois livros de autoria dele. Inclusive tem um que é um diálogo dele com Asclépio. E quem é Asclépio? Asclépio é o deus da medicina. Tá? Então isso é bem bacana para quem tem interesse, né, de estudar. E claro, se você tem interesse num assunto mais técnico, num assunto médico, esse também não é seu vídeo, não. Eu trouxe esses vídeos um pouco mais terapêuticos para esse período de Natal e Ano Novo, porque são assuntos mais leves, né? Não é para todo mundo, tá? É só para quem realmente se interessa a respeito disso.
E, Carol, isso entra no teu atendimento como? Claro que entra no meu atendimento e vocês já vão ver por quê, tá? Então, vamos conhecer as 7 leis segundo o hermetismo, né? As 7 leis que regem o universo. Então, a primeira lei, o princípio do mentalismo. O que significa o princípio do mentalismo? O todo é mente, o universo é mental. Entenderam? Passo o ano inteiro falando para vocês a respeito disso, né? Que o corpo físico é ponto de impacto. E aqui ele fala, vocês precisam entender que tudo é mente. A realidade substancial que subjaz todas as manifestações e aparências que conhecemos pelo nome de universo material, em suma, tudo é evidente a nossos sentidos materiais, tá? Então, tudo começa pelo nosso pensamento, né? E falei isso tantas vezes ao ano, eu não vou bater tantas vezes nesse assunto, mas isso vale, como eu falei, essas 7 leis valem tanto para a sua vida quanto para o funcionamento do universo. Então, se você deseja uma realidade diferente daquela que você está vivendo hoje, comece a mudar os teus pensamentos, né? Eu vejo que tem muita gente que é tão presa a coisas muito tristes, parece que a tristeza, a tragédia os atrai, sabe? Que são aqueles amantes dos programas de tragédia e tudo mais, né? Como se se sentir triste fosse uma coisa boa. Gente, já falei para quem eu pude e falo novamente para quem eu puder que fujam de notícias tristes. Ah, mas eu preciso conhecer. Se você não pode mudar, querido, eu diria que o ideal para a sua saúde mental é nem saber, tá? Porque todo princípio é mental. Uma vez que você está pensando sobre o assunto, você está criando ele. Então, cuidado com isso. Então, primeiro princípio, o princípio do mentalismo. Eu não vou me estender muito sobre os assuntos, porque é um livro pequeno e é um livro muito pesado, bastante denso e muito interessante. Quem tiver interesse, por favor, leiam o Kaibaila, tá? Qual que é o segundo princípio? O princípio da correspondência. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Quer ver onde é que eu uso isso com vocês? Tudo que está dentro da gente se manifesta para fora, tá? Nunca esqueçam disso. A tua realidade é o que você tem dentro de si. E o que você tem dentro de si é a realidade que se mostra. Poxa, doutora, eu estou vivendo aí um período horrível na minha vida. Avalie, avalie. A parte de fora demonstra aqui dentro, tá? Por favor, avaliem isso. Vou ler um trecho aqui do livro para vocês. Este princípio contém a verdade de que sempre há uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos do ser e da vida, né? O velho axioma hermético assim o explicava, assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. E a compreensão desse princípio dá ao homem os meios de resolver muitos paradoxos obscuros e segredos ocultos da natureza. Então, esse princípio, ele é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal, tá? E aonde que eu vou usar isso, Carol? Acabei de falar para vocês. Os antigos hermetistas, eles consideravam essa segunda lei a lei mais importante de todo o hermetismo, tá? Porque através dessa lei, assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima, o homem pode ver além dos obstáculos que encobrem a vista do desconhecido. O que quer dizer isso? Eu não sei por que aquilo está ocorrendo em mim. Então, acontecendo comigo. A pergunta nunca é por que uma coisa acontece comigo, uma coisa ruim acontece comigo. E sim, o que aquela coisa ruim está querendo me ensinar. Nunca acontece uma atrocidade conosco, gente. A gente nunca passa por obstáculos sem que eles sejam grandes professores. Então, a pergunta não é por que aquilo acontece comigo, não é porque uma coisa ruim acontece comigo, mas sim o que ela está querendo me ensinar, né?
Então isso é bastante simbólico, bastante importante. Espero que vocês estejam me acompanhando até aqui. Hoje a internet tá ruim de novo, cheio de vizinhos. Se vocês ouvirem música por aí, é isso. Acaba a luz, né? Tá triste aqui na chácara. Bom, então vamos lá. O primeiro, todo o universo é mental. O segundo, assim como em cima é embaixo, assim embaixo como em cima, assim como dentro é fora, fora é dentro, tá? Por isso é tão importante você manter a sua casa, por mais simples que seja, organizada, porque ela vai mudar dentro de você alguma coisa, né? E se a sua casa, por exemplo, está toda desorganizada, tudo, reflita, né? O que está acontecendo comigo? Porque essa bagunça de fora está dentro também. Né? Muitos terapeutas estudiosos do Feng Shui falam a respeito disso, tá? Então vamos à terceira lei, o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Então veja, aqui, gente, eu vou falar uma coisa que eu falei para alguns dos pacientes. Deus, meus amados, ele não entende reza, pedido. O universo não entende isso. O universo entende vibração. Então, quando você desejar realmente alguma coisa muito boa na sua vida, fecha os olhos, imagina como se ela já acontecesse. Sinta aquilo como se fosse verdadeiro. Tá? E aí eu tenho certeza, não é que as portas, um milagre acontece, não, você tem forças para correr atrás do seu objetivo, né? Eu acho que tudo que eu estou falando aqui, dos princípios herméticos, eles têm a ver conosco. Eles não têm a ver com milagres que acontecem, com coisas que vão cair do céu, né? Eu quero uma Mercedes e ela cai do céu, não é isso, tá? Mas é força e sabedoria para levar a vida, tanto que dentro do hermetismo ele fala que a sabedoria, né, é para poucos, não é para todos, é para aqueles que se empenham em buscá-la. Então, levem isso em consideração quando vocês estiverem ouvindo esse vídeo, certinho? Eu vou interromper aqui e vamos para o próximo seguindo as 7 leis herméticas.